Eu saúdo os amados irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que muitos dos irmãos eu os conheço de ver na rua, né? E não sabia que fazia parte aqui da Igreja Presbiteriana Renovada. Então fica aqui a minha satisfação em reencontrar muitos de vocês que a gente passa na rua e se vê. E eu imagino que alguns também que me veem por aí não imaginava até que eu fosse cristão ou que eu fosse da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana, do conselho da nossa igreja, para os irmãos, para o conselho desta igreja. E eu gostaria de agradecer a confiança, a oportunidade que me foi dada. E a proposta nessa noite é estudarmos no livro de Romanos, no capítulo 5. Então eu convido os irmãos que abram suas Bíblias. Em Romanos, no capítulo 5. O pastor me disse que, o pastor Durval, que nesses dias, nas quintas-feiras, tem sido feito estudos no livro de Romanos, e eu gostaria de ler Romanos 5, a partir do verso 1, que fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Diz o texto bíblico: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porquanto Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos, irmãos. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, nesta noite, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, e que por si só já fala aos nossos corações. Nós te rogamos, Senhor, nesta noite, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender e assim crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, para que tenhamos vidas consagradas diante de Ti, e que o nosso louvor e a nossa adoração seja sincero diante do Teu altar. Em Cristo te rogamos a iluminação e a Tua bênção. Amém. Irmãos, é unânime entre os teólogos que a carta aos Romanos é um tratado teológico. Se fosse escolher um livro do Novo Testamento para se falar sobre teologia, sobre as aplicações práticas, este livro seria a carta de Paulo aos Romanos. Eu imagino que nos capítulos, os irmãos que me antecederam na explicação, isso já tenha ficado evidente e claro para os irmãos. Paulo, que foi criado, que foi educado aos pés de Gamaliel, um homem profundamente conhecedor da lei e das Escrituras, agora faz uma carta aos romanos, quando ainda estava na Macedônia. Ele escreve aos irmãos de Roma. Roma era uma cidade, a cidade central do Império Romano, uma cidade muito grande, uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes. E Paulo escreve esta carta aos irmãos de Roma para poder instruí-los. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, mas ele escreve essa carta com o objetivo de repartir o evangelho com os irmãos, de pedir orações pela viagem que ele fazia para Jerusalém, para levar mantimento e sustento aos irmãos que ali passavam dificuldade. E também ele pede aos irmãos de Roma que o ajude no seu ministério, naquela viagem, naquele propósito. E aí nós vemos no primeiro capítulo, se assim podemos sintetizar, o primeiro capítulo de Paulo aos Romanos, ele trata da necessidade de justificação. Ele revela que os pagãos estavam chafurdados no pecado e porque recusaram a verdade, e então eles se jogaram na idolatria e na promiscuidade sexual. E aí nós encontramos lá, no livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo falando daqueles homens que adoravam répteis, quadrúpedes, que se envolviam em imoralidades sexuais, homem com homem, mulher com mulher. E ele fala que, apesar disso, eles sabiam de que a justiça de Deus seria sobre a vida deles. E aí, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre os moralistas, aqueles que reprimiam ou que falavam dos pecados dos pagãos, mas que na sua intimidade e na sua particularidade cometiam os mesmos pecados, ou piores. E aí Paulo vai deixar bem claro de que o desejo do pecado é algo que está inerente ao homem. E ele chega a dizer de que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal,
está sempre diante dele. A tentação está sempre nos rodeando. E o interessante é que, quando jovem, a gente imagina que quando ficar adulto, que muitos dos pecados, muitas das tentações vão sumirem. E a gente chega à idade madura e percebe que não é verdade. E a pessoa adulta diz, não, mas quando eu chegar na velhice, na melhor idade, quando eu for idoso, muitas dessas tentações vão passar. E nós encontramos os irmãos idosos com as mesmas tentações, com os mesmos desejos e pecando igual todo mundo. E Paulo vai deixar isso bem claro. E no capítulo 3, ele afirma que os judeus são tão culpados, tão pecadores, quanto os pagãos e quanto aqueles que se defendiam a moralidade, aqueles que se diziam moralistas. Ele diz, tanto pagãos como moralistas, como judeus, são todos pecadores, porque os judeus achavam de que por fazerem rituais, por serem circuncidados ou por terem a lei, que estavam livres. E Paulo diz que não é a circuncisão nem a lei que nos justifica. E aí no capítulo 4, Paulo vai falar sobre a necessidade da justificação e afirmar que a justificação vem pela graça. E vai dar 2 exemplos. Ele cita o exemplo de Davi e o exemplo de Abraão. E aí ele vai perguntar, e o interessante, eu gosto das cartas de Paulo, porque ele faz perguntas retóricas, né? Ele pergunta e ele mesmo responde. Ele vai perguntar, vem cá, Abraão foi justificado antes de ser circuncidado ou depois de ser circuncidado? E só, antes da circuncisão ele já estava justificado, porque foi justificado pela fé em Deus. Ele vai usar o exemplo de Davi, e pergunta, e Davi? Por que é que Davi foi justificado? Apesar de todo o pecado de Davi, por conta da graça de Deus. Por conta da graça de Deus. Irmãos, me permitam uma definição, ou 2 definições, para diferenciar 2 palavras que nós usamos cotidianamente no meio cristão. Graça e misericórdia. O que é graça e o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Aí você pergunta, Paulo, como assim? Simples. O que é que o pecador merece? A morte. A condenação. E Deus usa de misericórdia para não lhe dar a morte. Graça. O que é graça? É um favor imerecido. Algo que você não merece e Deus lhe dá. O que é que você não merecia? Eu e você não merecia? Salvação. Mas pela graça de Deus, Deus nos deu a salvação e nós fomos alcançados pelo Senhor. Irmãos, ao apresentar as suas argumentações, o apóstolo Paulo provou ao mundo todo, provou que o mundo todo é culpado diante de Deus. Que ninguém pode ser salvo por rituais, por atos religiosos, né? Mas apenas pela graça. E lá em Efésios 2, a partir do 8, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E ele diz que nós somos salvos mediante a graça, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E diz que nem a fé que nós temos brotou de nós mesmos, mas foi Deus que nos deu. Em Romanos, no capítulo 5,
Paulo vai explicar as duas últimas palavras do capítulo 4. Volte aí no capítulo 4, você está com a Bíblia aberta aí. As duas últimas palavras do capítulo 4, ele vai falar sobre a nossa justificação. Veja aí, Romanos 4, versículo 25, as duas últimas palavras. Nossa justificação. E aí Paulo começa o capítulo 5 falando exatamente isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ao relacionar essas bênçãos, Paulo cumpre dois propósitos. O primeiro é de mostrar que a nossa justificação não é apenas garantia para irmos para o céu, mas também é uma fonte de bênção que desfrutaremos aqui na terra. Então, Paulo afirma isso, que a nossa justificação não é apenas a garantia de que vamos para o céu, mas é algo que podemos desfrutar aqui na terra. Seu segundo propósito é garantir aos seus leitores que a justificação é eterna. A justificação é eterna. Não há justificação temporária. A justificação é eterna. E a justificação é quando alguém nos torna justos, não pelos nossos méritos, mas Jesus Cristo, o justo, que morreu em nosso lugar, que pagou o nosso pecado, nos garante diante de Deus que somos justos. Justificados, pois, pela fé. E aí o versículo, nós queremos meditar, porque esse texto de Romanos, ele é comprido e complexo, e aí eu vou me deter mais na primeira parte, que é do verso 1 ao verso 11, e do verso 12 ao verso 20, eu vou sintetizar, porque senão eu vou atropelar o tempo, e eu estou sem referência de tempo. Então eu peço a alguém que quando chegar aí, o irmão lá, quando chegar aí uns 30 minutos, me dê um sinal, senão é que eu não sei quando eu comecei. Deixa eu ver aqui. Eu não sei quando eu comecei, são 8h10 agora, já tem uns 10 minutos, então só falta 20. Vamos lá. Então, vamos me deter primeiro nos primeiros 11 versículos, e depois nós faremos uma síntese dos últimos 8. E aí nós queremos pensar sobre as bênçãos da nossa justificação. As bênçãos da nossa justificação. Até porque os irmãos que me antecederam nos estudos já falaram o que é justificação, já explicaram, já definiram. E aí, o versículo primeiro diz que uma das bênçãos é a paz com Deus. Diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A pessoa que não é salva, ela é inimiga de Deus. Vê o que diz aí Romanos 5, versículo 10. Diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós, quando inimigos de Deus. E alguém diz assim, calma, quem lhe disse que eu já fui inimigo de Deus? A Bíblia diz que a pessoa que não é salva, a pessoa que está distante do Senhor, ela é inimiga do Senhor. O incrédulo não é capaz de obedecer à vontade de Deus, porque ele está condenado. E a condenação significa que Deus nos declarou pecadores e que, por sua vez, equivale a uma declaração de guerra. Mas a justificação significa que Deus nos declara justos e que, por sua vez, representa uma declaração de paz e possibilitada pela morte de Cristo na cruz. Por isso que diz, temos paz com Deus. O cristão tem a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é um sentimento. Aquele que quando a gente está se consagrando, a gente tem paz com Deus, mas quando estamos em pecado, algo nos angustia, e aí a gente está sem a paz de Deus. Mas paz com Deus é justificação, é salvação. Foi Cristo
que tirou a gente da condição de inimigo do Senhor, para agora viver a paz com Deus. Segundo, irmãos, nós temos acesso a Deus. Versículo 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Agora nós temos acesso a Deus. E a Bíblia diz que o véu se rasgou. E no Velho Testamento, o véu separava o lugar dos santos, de onde ficava o povo, e um muro separava os gentios dos judeus. E no muro estava escrito que qualquer gentio que passasse daquela porta para frente poderia ser morto. E quem são os gentios? Somos nós. Espero que não está ofendendo a ninguém. Só quero lhe dizer de que nós, que não somos judeus de origem judaica, fomos alcançados por Deus. Jesus disse que ele veio para os seus e os seus, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E somos nós alcançados. E agora temos acesso a Deus diretamente. E no acesso a Deus nós podemos vir e louvar diretamente ao Senhor, sem precisar de que alguém ore por nós. Agora louva por nós podemos endereçar a Deus as nossas orações diretamente, sem precisar de nenhum intermediador. Agora nós podemos chegar diante do Senhor e derramar o nosso coração, as nossas vidas, e rogar a dele misericórdia e bondade para conosco. Irmãos, nós temos ainda uma esperança gloriosa. Como diz aí a parte B do versículo 2, que diz: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A paz com Deus trata do passado. Deus nos condenava, mas agora Deus não nos condena mais por causa dos nossos pecados. Paz com Deus, Jesus Cristo já garantiu. Ato feito e acabado. Jesus morreu na cruz, mas não apenas morreu. Jesus ressuscitou para a glória do Senhor. Irmãos, nós costumamos, por tradição, comemorar a Semana Santa. E está próximo, logo aí depois do Carnaval, vem a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão. E as pessoas aí fora comemoram e dão ênfase a isso. Mas nós cristãos não comemoramos apenas a morte, mas o domingo da ressurreição. O domingo que o Senhor Jesus ressuscitou para nos garantir a vida eterna. E isso já foi feito, é algo que está no passado, foi feito isso. Mas hoje nós temos o acesso a Deus, que trata do presente. E podemos entrar na presença do Senhor a qualquer momento, para obter dele ajuda, misericórdia, prestar louvores e aprender do Senhor. Mas também nós vivemos na esperança da glória de Deus, porque trata do futuro, trata da promessa que Deus fez para as nossas vidas, que um dia reinaremos com Ele. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando preparar o lugar eu voltarei, para nos levar para ficar comigo. Então há uma esperança no futuro de vivermos no Senhor. A nossa vida não se limita apenas aqui na terra. E a Bíblia diz que a vida do homem é de 70 a 80 anos. E quem passa disso, pelo seu muito vigor, é enfado e canseira. Um dia, esta vida aqui na terra há de passar. Mas a promessa de Deus é que nós teremos uma vida gloriosa nos céus e eternamente. Também, irmãos, nós aprendemos que a justificação faz de nós e mexe no nosso caráter cristão. Versículos 3 e 4 diz isso.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Para o cristão, as tribulações também servem em seu favor, não contra ele. Não há sofrimento para a vida do cristão, porque a Bíblia diz que os sofrimentos servem para nos aperfeiçoar. Vamos ver, e os sofrimentos não podem nos separar da glória de Deus. As tribulações, as dificuldades, e quem diz isso é o próprio Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos. Os irmãos, por favor, Romanos 8, a partir do verso 35. Esse é um texto que eu não me canso de ler, porque ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí Paulo vai dizer que as tribulações, as dificuldades servem para nos aperfeiçoar. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando estamos na dificuldade, como estamos na tribulação, nós nos perguntamos: como, Senhor? Isso pode ser para o meu bem. E lembre-se de que Deus não está preocupado com tua vida apenas material, mas com tua vida espiritual. E a Bíblia é verdadeira quando fala que a justificação molda o nosso caráter cristão. E ainda, irmãos, o amor de Deus dentro de nós é uma outra virtude que esse texto nos traz. Está aí entre os versículos 5 a 8, que diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, há uns sentimentos que nos vêm nos relacionamentos. Todo mundo gosta de saber se é amado. E às vezes pergunta: você me ama? As mulheres gostam disso. E nós precisamos, quando nós não perguntamos, nós esperamos alguma prova disso. E às vezes com Deus também nós fazemos isso. E ficamos perguntando: será que Deus me ama? Mas eu não tenho o corpo que gostaria de ter. Mas eu não tenho o emprego que gostaria de ter. Mas eu não passei no concurso, não passei no vestibular, não tenho a casa, não tenho isso, não tenho a saúde que gostaria de ter. E a Bíblia diz que Deus prova que Ele ama, porque Ele mandou o seu Filho, seu único Filho, para morrer por você, por mim, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Esta é a prova, meu irmão, que Deus nos ama. Irrefutável. Não há o que se discutir, não há o que se perguntar. Nunca se esqueça disso.
as outras coisas são terrenas, passageiras. Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, e a Bíblia não fala qual era esse espinho. Imagina-se que fosse um problema físico. E quando ele pede ao Senhor que o cure, a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Irmão, sim, nenhum desmérito a nenhum dos presentes, mas eu duvido que alguém aqui, e eu me incluo nesse grupo, tenha sido tão dedicado ao Senhor em pregar o Evangelho, em viver a vida cristã, como foi o apóstolo Paulo. Se você está em uma condição melhor que ele, me perdoe, mas eu duvido. E a ele Deus disse: a minha graça te basta. Antes de sermos salvos, Deus provou seu amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, e agora somos seus filhos, e certamente seremos ainda mais aceitos por Ele. A experiência interior desse amor por meio do Espírito Santo nos sustenta enquanto passamos pelas tribulações. Irmãos, ainda dos versos 9 a 10, ele vai falar sobre a salvação da ira vindoura. E diz que se Deus nos salvou quando éramos seus inimigos, sem dúvida, continuará e nos salvará agora muito mais como seus filhos. E a ira vindoura é algo que não tem como escapar. O Senhor fala que Ele voltará no grande e terrível dia. No dia que o Senhor fará justiça. No dia em que não haverá mais tempo de ter o Senhor Jesus como seu advogado, porque é agora que Ele é nosso advogado, é agora que Ele nos justifica. E a Bíblia diz que por Jesus Cristo, pela sua justificação, nós somos salvos da ira de Deus. Nós costumamos falar sobre a graça, sobre a bondade de Deus, e todo mundo fala: Deus é amor. E se limita apenas a essa parte do versículo, porque o mesmo versículo que diz que Deus é amor, diz que Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Jesus veio para salvar aqueles que o Pai lhe deu, aqueles que foram escolhidos por Ele, e assim nos livrar desta ira vindoura. E por fim, no versículo 11, ele fala que ele veio nos reconciliar com Deus. O termo reconciliação se refere à restauração da nossa comunhão com Deus. Também é mencionado no versículo 10. Vamos ver o que diz o versículo 10 e 11 de Romanos, capítulo 5. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais está já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isto, mas também nos gloriamos e por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por Jesus Cristo nós fomos reconciliados. Nós éramos os inimigos, nós estávamos afastados, mas pela morte de Cristo na cruz, pelo chamado que Ele nos fez, nós fomos reconciliados com o Senhor. E aí, irmãos, eu gostaria de resumir agora, por conta do tempo, me faltam apenas 5 minutos, os últimos 9 versículos, que fala aí sobre a diferença entre Adão e Cristo. Daria para falar sobre esse texto, essa parte do texto, pelo menos por 1 hora. Mas tenho que ser generoso com os irmãos, e eu sei que se eu ficar aqui mais 1 hora, é bem provável que eu fique só, né? Mas, vamos lá. Adão e Cristo. E é interessante entendermos como Paulo escreve. Ele fala da nossa justificação, e aí a partir do versículo 2 ele diz: portanto, ou seja, ele agora vai explicar todas essas virtudes que nos veio através da justificação. Aí ele vai dizer: portanto, como por um homem veio o pecado, por um também veio a graça.
Irmãos, há alguns teólogos que entendem de que o pecado de Adão foi só um pecado de Adão e não da humanidade. E diz que assim como Adão tinha o livre arbítrio, que ainda temos, mas a teologia reformada na qual cremos, nós entendemos de que o pecado de Adão foi o pecado da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora com Cristo, que veio cumprir a promessa que Deus fez lá no Éden, quando disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. A promessa de que viria um que iria restaurar a comunhão do homem com Deus. E este é Cristo, que veio para nos restaurar, para nos derramar da graça. E o interessante é que a Bíblia vai falar, no todo o texto, diz que o pecado de Adão foi por muitos, e vai dizer que a salvação também não é para todos. A salvação é para muitos. Veja o texto, vai dizer que Jesus veio justificar a muitos, não apenas pelo pecado de Adão, mas por todos os pecados cometidos pela humanidade, pelos seus, pelos meus, pelos nossos. Não podemos agora culpar apenas Adão, porque nós também pecamos tão quanto ele ou até mais. Mesmo sabedores de toda a Escritura, e nós continuamos pecadores. E agora a Bíblia vai dizer de que Jesus Cristo veio para morrer pelos seus, para morrer por muitos. Assim como o pecado entrou por um homem, a salvação também veio por um homem, Cristo. Cristo veio para substituir Adão. Assim como o pecado entrou no mundo, por meio de Adão, a salvação entrou também agora por Cristo Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe. A proposta desta noite era contribuir com os irmãos no entendimento deste texto. A ideia era que nós possamos compreender a gloriosa mensagem expressada por Paulo através da justificação que ele escreve aos romanos, os quais nós estamos aprendendo. E eu posso dizer para os irmãos, o desafio de estudar Romanos é grande, porque é complexo. Às vezes nós lemos e depois dá um baratino na cabeça e diz o que mesmo quis dizer. E aí é preciso nos debruçarmos um pouco, de meditarmos um pouco, de aprendermos as bondades de Deus em sua vida. Então não se esqueça que Deus veio nos dar paz, a paz com Deus, veio nos reconciliar. Nós agora somos justificados por Cristo, não por nenhum mérito nosso, não por nenhum ato nosso, seja de louvor, seja os nossos rituais, seja os nossos cerimoniais. Não é isso que justifica, é Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Retorno a palavra ao irmão. Meu irmão, senhor, muito obrigado.